dia, boa tarde e boa noite a todas e a todos. Nesse ano de 2021, o Conversas Astronômicas disponibilizou para o público uma minissérie de podcasts de 5 episódios sobre o nosso satélite natural, a Lua. Na série, falamos sobre a origem do nome do satélite, sua formação, suas fases, os eclipses, explicamos também o que é o fenômeno das marés, além de falar sobre as missões para a Lua, tantas que ocorreram a partir da década de 1950, quanto a atual missão estadunidense Artemis, que está em desenvolvimento, bem como as missões chinesas. Em cada episódio, falamos sobre a cultura relacionada com a Lua, filmes, músicas, poemas e outras criações artísticas. Agradecemos a todas e a todos que nos acompanharam até aqui. No episódio especial de hoje, teremos algumas questões sobre o nosso satélite natural respondidas por um astrônomo. O nosso convidado é o astrônomo Dr. Alan Alves Brito, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Alan é bacharel em Física pela Universidade Estadual de Feira de Santana e doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Suas principais áreas de atuação e pesquisa são astrofísica estelar e galáctica e educação e divulgação em astronomia. Alan Brito também é autor dos livros Astrofísica para a Educação Básica, A Origem dos Elementos Químicos no Universo, e o livro Antônia e a Caça ao Tesouro Cósmico. Olá, professor! Agradecemos muito a sua participação nesse episódio e pelo apoio fundamental a este projeto do Astrocast. Vamos à nossa primeira pergunta, então. Sabemos que existem muitas teorias da conspiração acerca da chegada de astronautas à Lua, e no episódio 4 falamos sobre algumas delas. Além disso, vemos o aumento preocupante de movimentos negacionistas e fake news associadas a fatos e descobertas científicas. Nesse contexto, como as ciências podem contribuir para que a sociedade tenha uma visão mais crítica acerca das informações que circulam e a que se tem acesso? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque se a gente parte do princípio de que a ciência é uma construção humana, coletiva e, portanto, parte da nossa cultura, né? Também é cultura, que a ciência também é cultura, é muito importante que a gente perceba na ciência essa potência de articulação e organização do conhecimento, do pensamento crítico. É fazer aquilo que a pensadora Hannah Arendt nos pede, né? Nós precisamos viver a vida com pensamento. E penso que a ciência é uma ferramenta muito potente para estabelecer essas sinapses. E para que isso aconteça, essa ciência precisa, sobretudo, se humanizar, fazer com que as pessoas se sintam parte desse processo de construção de conhecimento, né? Ou seja, precisamos de uma ciência feita não somente para as pessoas ou na sociedade, mas sobretudo com as pessoas o tempo inteiro, em cada uma de suas etapas. É preciso que as pessoas compreendam o que é a ciência, para que ela serve, como se faz ciência e de que maneira a ciência se destaca e se diferencia de outras maneiras de se expressar no mundo. Então, eu diria que esse é um grande desafio para nós, cientistas, né? E para a ciência de maneira geral. E para isso nós precisamos de um projeto robusto de educação em ciências, de educação e divulgação em ciências, de que as pessoas tenham acesso cada vez mais a meios seguros de informação ou mesmo maneiras seguras de checar essas informações, né? Então, eu acho que esse é o grande desafio colocado para nós, sobretudo numa sociedade tão desigual como a nossa, né? É muito importante que a gente pense nessa relação e nas implicações, né, de estabelecermos, por meio do diálogo permanente entre a universidade, que é onde se realiza grande parte das pesquisas científicas, a escola, a educação básica, né, os observatórios, os planetários, os museus de ciência e todos os meios que a gente tem na sociedade para divulgar a ciência, né, como parte da cultura.
Gostaríamos agora que comentasse um pouco sobre as novas missões espaciais para a Lua, estadunidense e chinesa. Quais são algumas das perguntas que cientistas estão buscando responder através das missões e o que podemos esperar dessas viagens espaciais? Qual é a sua importância para o desenvolvimento científico e a astronomia? Veja bem, uma das características mais importantes do ser humano é a curiosidade, né? Então nós queremos saber. E nós temos muitas perguntas ainda abertas em astrofísica, na ciência do século XXI, né? O que é a vida, por exemplo? Como a gente pode definir a vida, né? E a vida na Terra é como ainda um padrão no universo. Então, de que maneira, como é que isso acontece em diferentes ambientes astrofísicos? De que maneira a vida, como a gente conhece na Terra, se adaptaria a outros ambientes astrofísicos? Então, são muitas perguntas científicas em aberto. Quando a gente estuda, por exemplo, outros ambientes fora da Terra, né, atmosferas de Vênus, satélites naturais, outros planetas do Sistema Solar, ou a composição química de cometas, né, de asteroides. Então a gente está buscando, na verdade, juntar essas peças de um grande quebra-cabeça, né? Então por isso é tão importante essas viagens e missões espaciais, né? Além do mais, podemos entender melhor como é que o próprio ser humano se adaptaria a condições extremas, condições outras de gravidade. Então são vários aspectos importantes, né, do ponto de vista da ciência básica, de algumas das perguntas científicas ainda em aberto, mas também no contexto das tecnologias, né? A partir do momento que a gente investe em programas robustos espaciais, a gente também tensiona as tecnologias, né? O desenvolvimento tecnológico para poder responder a essas grandes perguntas, ou seja, a construção de sondas, de telescópios, de observatórios, né? De tecnologia espacial nos diferentes contextos, também tem implicações a curto, médio e longo prazo para a maneira como a gente também se relaciona com essas tecnologias na Terra. Nós não sabemos, né? Não conseguimos prever ou antever quais são as implicações tecnológicas que a gente vai poder usufruir a partir do momento que a gente busca tensionar a engenharia, a tecnologia, para poder avançar, né? Explorar os confins do Sistema Solar ou do Universo. Então, nesse sentido, os projetos espaciais são interessantes. E também há questões filosóficas, éticas na exploração espacial, né? Ou seja, também há aí maneira da gente poder pensar temas ligados à filosofia, que muitas vezes a gente não leva em conta, né? A filosofia, a ética, né? Quais são os limites de exploração espacial, de que maneira a gente pode fazer isso, quem são as pessoas, os indivíduos envolvidos nesse processo de exploração do espaço. No episódio 3, comentamos que as crateras da Lua possuem nomes e que apenas cerca de 2% delas têm nomes de mulheres, sendo que um número muito maior delas contribuiu para a astronomia e para o estudo do nosso satélite. O professor Alan ensina e divulga, além de astronomia, muitas questões importantes sobre grupos ainda subrepresentados no campo científico e a importância de mudar esse cenário. Assim, gostaríamos que falasse um pouco sobre esse tema e possíveis caminhos para buscarmos uma prática científica com mais equidade. Esse é um dos grandes desafios, né? Ou seja, o estabelecimento de uma educação em ciências antirracista e antissexista, capaz de enxergar os corpos que têm sido historicamente subalternizados, excluídos, silenciados, retirados desse lugar de potência, de articulação do conhecimento científico, né? E aí, as discussões ético-raciais na física, na astronomia, nas ciências exatas, sobretudo, é uma poderosa ferramenta, uma lente epistemológica, metodológica e teórica para nos questionarmos onde estão as pessoas negras nesses lugares, onde estão as mulheres, os corpos LGBTs, os corpos das pessoas indígenas.
né, que historicamente foram excluídos e retirados. E aí há uma componente muito importante para nós pensarmos, né, que é discutirmos não apenas o racismo subjetivo, institucional e estrutural, mas, no caso da ciência, o racismo epistêmico. Obviamente que o racismo epistêmico ele se relaciona e faz parte das outras estruturas, né, do racismo estrutural. É uma parcela importante do racismo estrutural, mas particularmente na ciência é importante que a gente destaque que o racismo epistêmico ele continua retirando, né, desinstituindo corpos negros das mulheres e LGBTs indígenas desse lugar de potência, de inteligência, de articulação livre e empoderada do pensamento. Então, os meus trabalhos e os meus projetos para pensarmos a educação, a pesquisa e a divulgação de ciências na perspectiva étnico-racial e de gênero tem a ver com esses elementos, né? Entender que nós fazemos parte de sistemas mais globais, que envolvem o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, e que esses sistemas globais estão o tempo inteiro dialogando e se constituindo a partir do racismo, ou seja, o racismo como uma tecnologia social que dá forma a essas estruturas mais globais, né? Então, por isso, tão importante essa discussão nas ciências exatas. Mesmo porque a física e a astronomia são ciências que contribuem com as cosmologias, né? Com as nossas percepções de realidade, de verdade. Então, se a física e a astronomia são tão fundamentais para a base do projeto de ciência moderna e contemporânea, essas mesmas ciências precisam se discutir, se rever e se repensar a partir de que maneira articula e fomenta o racismo científico, que é uma pseudociência, né? Mas é uma pseudociência ainda atuante, que inclusive desarticula o programa de educação e divulgação de ciências numa relação intrínseca com a escola básica, com os planetários, com os museus de ciência. Ou seja, de que maneira a gente pode reconstruir, recuperar a perspectiva histórica, filosófica e epistemológica da ciência e reconstruir uma outra narrativa, onde os saberes e os fazeres das pessoas negras, das pessoas indígenas, sobretudo, estejam colocados num outro lugar de importância e de contribuição para esse projeto moderno e contemporâneo de ciência, né? Então, é nesse sentido que se faz importante assim, a gente poder pensar esses números, né? Então, olhar para as crateras da Lua, né, e se dar conta de que apenas 2% dessas crateras têm nomes de mulheres. Ou seja, onde estão as mulheres, né? E quem são essas mulheres? Né? Porque mulher é uma categoria universal. Mas não só falarmos de mulheres, mas pensarmos o que isso significa. Que mulher é essa? É uma mulher branca, mas onde estão as mulheres negras? As mulheres cis, mas onde estão as mulheres trans? As mulheres lésbicas, bissexuais? Né? Então, assim, a gente também precisa destrinchar um pouco mais esses diferentes marcadores sociais, né? Para a gente poder avançar. Então, para mim, é um pouco isso que tenho feito, tenho buscado articular, trazendo outras perspectivas decoloniais, feministas, para a gente poder pensar de que maneira as questões étnico-raciais e de gênero não só tensionam conceitos como identidades, né? Mas, sobretudo, como nos faz pensar o que é ciência, né? E, de novo, a ciência como um projeto coletivo composto por mulheres, por homens, por pessoas variadas do ponto de vista ético, racial, de gênero, de classe, de origem geográfica, de geração, né? E todos os outros marcadores que acabam nos constituindo nesse projeto de ciência moderna e contemporânea. Muito obrigada, professor Alan, pelas respostas inspiradoras e que nos fazem refletir, bem como pela parceria ao longo da minissérie. Chegamos ao fim do episódio especial do Astrocast e mais uma vez agradecemos a todos e a todas que acompanham o Conversas Astronômicas, aqui e no YouTube. Para mais curiosidades e informações sobre astronomia, continue acompanhando o Planetário nas redes sociais.
Muito obrigada por ouvir esse podcast e até a próxima!